Eu me mudei para os Estados Unidos em 2005 e eu só fui voltar para o Brasil visitando a minha família em 2009. Então foram 4 anos, né, que eu fiquei fora. Obviamente você não precisa ficar tanto tempo longe para entender o que eu vou falar agora. Quando a gente viaja por um bom tempo e a gente volta para casa, as coisas estão lá, né? Tudo que a gente conhece. E de repente somos atualizados do que aconteceu, né. Talvez algumas as crianças já cresceram um pouco mais, né, os vizinhos e tudo mais, uma árvore, alguma coisa, mas você consegue notar que nada afeta muito você. Não sei se você consegue entender isso, né, as coisas não te afetam como afetariam normalmente. Você consegue notar uma certa distância entre o que está acontecendo ou o que aconteceu e o seu estado de espírito. Quando você acorda de manhã e de repente a sua atenção ela começa a ser colocada em certas coisas, você nota que aquilo que possui uma maior carga emocional ou um senso de importância determinado por você, os pensamentos dessa determinada área ou circunstância começam a lutar pela a sua atenção. Agora, atenção de quem? Então, mais uma vez, por favor, pausa esse episódio se o papo tá muito estranho para você, assiste o episódio passado e daí você volta e continua. Porque o nosso ego, a nossa mente, é é o registro de uma determinada história a partir de uma determinada perspectiva. A ideia de você encontrar ou despertar a consciência, vamos falar assim, o que seria despertar a consciência? Seria você, agora sendo redundante, se tornar consciente que você é uma alma e você tem uma mente, você tem um corpo e você tem uma vida, e nesse espaço da consciência, ela é impessoal, ela é neutra, que só a mente, o ego, a história, o personagem, ele tem certas pré-determinações de como as coisas devem ser e é desses pensamentos, dessas emoções, desse personagem que brota as emoções compulsivas que começam a lutar pela atenção do teu ser, como se fosse um teste, assim, tentando pegar a sua atenção. E, obviamente, ao roubar a sua atenção, você, ao longo do seu dia, você não está experimentando as circunstâncias, você está experimentando aquilo que já está determinado dentro da sua mente, ou seja, você não está mais vivendo a sua vida, você está revivendo as mesmas emoções que são do passado. Então você está fechado literalmente para novas experiências. Se eu fosse falar sobre
criar uma realidade diferente, então você consegue ver que isso seria difícil ou seria um processo muito árduo e lento, porque a sua consciência, que nada mais é do que a sua energia, né, seu poder de cristalização da sua alma aqui no físico ia estar investida em um determinado passado. Então você estaria fechado para novas experiências. E a vasta maioria do que a gente fez, pelo menos eu fiz também, em relação ao desenvolvimento da nossa consciência, acho que é até errado falar, a gente fez lapidação do próprio ego, não foi desenvolvimento da consciência, porque a consciência não precisa ser desenvolvida. Ela está ali sempre presente, ela é onipresente, onipotente, ela está sempre ali. A nossa consciência, o ser, é como se fosse uma janela. É o que está passando na frente da janela, o que está passando na frente da janela, mas você não é o que está passando na frente da janela. Você tem uma janela. O céu, ele não fica abalado pelas nuvens, as nuvens estão passando. Ele consegue, né, continuar ali intacto. Pensa que a sua mente é como o céu. Nela tem pensamentos e emoções que podem ser nuvens ou chuvas e trovões, mas ainda ali por detrás disso tudo, você tem um ser testemunhando tudo isso, assistindo tudo isso, a consciência. Agora, se eu não tenho consciência, porque a minha mente está roubando a atenção desse meu ser, devido à sua forte carga emocional, causada ou pelo medo ou pelo desejo de que algo vai fazer a minha, né, meu desconforto ou fazer eu me sentir de uma determinada forma, agora roubando a minha atenção. E a gente, eu falo a gente, eu peço desculpa, mas eu pelo menos também acreditei que era só continuar lapidando, 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 lapidando o ego, ter um ego, né, cada vez melhor. Mas ainda assim, ao fazer isso, é como se você morasse numa prisão e você fosse permitido a ter tudo dentro da prisão. Então, esse é o desenvolvimento pessoal, como é visto, como é realizado hoje em dia, e ninguém percebe, eu também não percebia, também já fiz muito isso. Não tem problema nenhum admitir, porque quando você tem um nível de despertar maior, você começa a tomar consciência do que você está fazendo, não tem nada de errado. Como eu falo, não é uma questão de certo e errado, é uma questão de evolução da consciência. Daí, de repente, eu me vejo, então, né, nessa prisão, eu falo, caramba, eu tô numa prisão. Só que daí o problema de se continuar vivendo assim é que você vai chegar pro carcereiro e vai falar assim, eu queria sair. Daí ele vai falar assim, negativo, negativo, você não vai sair não. Você pode ter tudo que você quiser, mas aqui dentro. Daí você fala, caramba, como é que é? Pense assim, é como se você determinasse que para você se sentir de uma forma, você precisasse que certas circunstâncias ou saísse da sua vida ou entrasse na sua vida. E daí vamos dizer que você sente que você é capaz de fazer isso, né? Mas ainda assim você está limitado a precisar que isso aconteça, independente de você se achar capaz ou não. É profundo, eu sei, mas ainda você está numa prisão, você ainda está preso a algo, você não está conseguindo se libertar. Mas libertar do quê? É isso que eu estou falando, libertar da percepção de que tem algo faltando. O despertar da consciência seria, nesse caso, nessa explicação, baseada no que eu estou falando, seria despertar que eu não sou meus pensamentos, que eu tenho pensamentos, que eu tive experiências, eu não estou limitado a elas e que esses pensamentos estão lutando pela minha atenção, e se eu der a minha atenção a eles, eu vou me sentir de acordo com o que está registrado em minha memória, consequentemente eu estou andando pela rua, sentindo a mim mesmo e não a vida. Então é uma coisa muito profunda, porque você está preso, e a prisão é interna, você pode fazer o que for, mas ainda você não vai sentir algo novo, porque você está se sentindo, e nesse caso se sentindo, por mais que, vamos dizer assim, não seja algo negativo, pode ser algo bom, ainda está em risco porque ele está dependente de algo. É profundo.
É um pretzel, né, pessoal, que dá na cabeça da gente. Mas o convite, mais uma vez, considerando que estamos num ano universal 9, de acordo com a numerologia, somando os dígitos desse ano, 2025, ano 9, você pode até fazer uma pesquisa, as últimas vezes que nós tivemos ano 9 foi em 2016 e antes e tudo mais, você vai notar que teve esses términos, esses grandes desafios que, de uma certa forma, eles estão associados com isso que eu estou falando, porque a prisão passa a ser aquilo que a gente acha que precisa ter ou precisa evitar, e a gente fica em constante guarda e não consegue ter uma experiência nova. A gente vive dentro de uma prisão, a prisão da mente, a prisão do ego, sem perceber que a gente é um prisioneiro, independente de qualquer, né, condição financeira e tudo mais. Essa pessoa, ela tá lá aborrecida, ela tá se sentindo de uma determinada forma, e eu não vou nem entrar em detalhes sobre cura, né, o efeito que isso tem, porque por mais que você possa ter uma determinada condição de saúde, numa determinada parte do seu corpo, você vai concordar comigo que essa parte é formada de células. E se você estudar, você vai ver que essas células só podem fazer o que elas fazem porque elas estão recebendo um estímulo, e na maioria das vezes esses estímulos não necessariamente são alimentares, são estímulos químicos que estão sendo produzidos pelas suas próprias emoções, só que essas emoções estão associadas a um personagem, e esse personagem está aí vivendo compulsivamente, sem tomar consciência de que se ele não despertar que ele é livre, ele não está preso àquelas amarras, ele fica recriando uma determinada experiência que no final das contas nem realiza. É uma coisa muito louca. Então, o convite para você passa a ser ser um processo de começar a dizer a si mesmo: eu não sou isso, em relação aos seus pensamentos. Eu não sou isso. Isso não sou eu. Você não vai falar em voz alta, tá, pessoal, no meio de um restaurante isso, mas você vai falar para você mesmo: isso não sou eu, esse pensamento que tá vindo e tá te aborrecendo. Eu sou a alma, eu sou o ser ouvindo isso. E é como se, da mesma forma como eu disse no episódio passado, da mesma forma que você pega algo com a mão, em vez de ficar pegando esses pensamentos com a sua mente, né, porque você fica pegando com a sua mente, você começa simplesmente, caramba, olha que interessante, começa a mudar o aborrecimento por curiosidade. E daí a prática, obviamente, passa a ser você colocar a sua atenção no ser. E daí, obviamente, vai ser difícil, né, falar tudo isso por aqui, é algo que a gente vai ter que praticar. Técnicas podem ser feitas para que você consiga desenvolver essa conexão com o teu ser, com a sua consciência, o despertar que você tem, né? Você tem uma mente, você tem emoções, você tem pensamentos, você tem um corpo, e tudo que está na sua mente é passado, né? 100% dela é passado. Esse podcast já é passado dentro da sua cabeça. E daí, de repente, esse passado determinando toda a sua experiência de vida, porque você não consegue chegar naquele espaço no qual você está vivendo a partir do teu ser. Eu vou me atrever a dizer que todas as grandes práticas espirituais falam sobre isso, o despertar da consciência. Que a sua vida nunca mais é a mesma. Por mais que você continue caindo da graça, eu caio da graça, ou seja, vou operar pelas minhas compulsões. Talvez até um dia que isso não aconteça, mas no momento todos nós, eu também. A grande questão, você começa a notar, é que você fica bem menos tempo preso naqueles pensamentos que estão lutando pela atenção da sua consciência, ou seja, a sua mente foi sequestrada e agora o seu passado tá ali, você tá preso, você não consegue sair. O carcereiro fala: você pode ter tudo que você quiser aqui dentro, só que você não pode sair daqui de dentro, daí você tá preso na mente, você não tá vivendo novas experiências. A gente tem que se dar conta que a gente não é isso. Isso o quê? Essa história na nossa cabeça, você é um ser, tá? E quanto mais aberto para a vida eu consigo me manter, a minha vida vai se enriquecendo, a minha alma
vamos dizer assim, floresce a partir do meu ser, né? Eu sou mais a minha essência e menos as limitações que a minha mente pode estar determinando para minha vida. É como se fosse um eu, né? Preso em algo. 3 partes. Um eu preso em algo. E daí a hora que você se dá conta que você esse eu aí, que a gente tá muitas vezes dizendo, né, eu quem, né? Eu quem? Eu, o personagem que tem uma história cheia de limitações, a 99% das pessoas vai dizer eu no sentido do personagem, não no sentido do ser eu, uma alma, né? Ninguém seria até estranho, né, se você ouvir alguém falando isso. Mas ainda assim o convite é tentar tomar perspectiva sobre a própria mente. Temos um nome, temos um corpo, temos uma mente, temos emoções. Agora, se eu não tenho consciência disso, se esses pensamentos que foram sendo, vamos dizer assim, alojados ao longo de uma vida com suas respectivas perspectivas e emoções estão determinando como eu me sinto e agora eu acho que eu preciso de algo ou preciso extinguir isso aqui para mim que eu sinta alguma coisa, já minha realidade já está limitada. Agora, do ponto de vista da sua saúde, como eu disse, é uma mudança drástica que ocorreria na sua saúde, porque a sua saúde fisiológica, a sua saúde emocional, ela é de acordo com essa lente que você está vendo a vida. E essa lente que você está vendo a vida é algo que você tem, não é algo que você é. São nuvens passando na janela. São nuvens do céu. Você não é as nuvens. Você não é nem o céu, você tem um céu, você é a consciência de que existe um céu, e que existem nuvens, e que existem trovões, e que eles vão passar também, como tudo passa, só que agora eu fico preso nisso. É interessante, né? Eu estava na academia esses dias, uma pessoa falou pra mim: "Nossa, você viu que absurdo que tá o dólar?" Daí não sei por que que eu fiz essa pergunta, eu também não sei. Eu perguntei: "Você tá tentando comprar dólar?" Ele falou: "Não." Eu falei: "Mas eu não entendi." Eu não entendi qual que é o problema do dólar. Obviamente, né, pessoal, tô tô brincando aqui com você, mas foi interessante, porque, né, eu entenderia se ele estivesse falando: "Nossa, eu tô tendo que comprar o dólar e agora o dólar tá alto." Mas é interessante, a gente tem esses pensamentos, então, compulsivos, essas ações compulsivas que podem estar literalmente, então, roubando a nossa experiência. Eu preciso aprender a me manter, vamos dizer assim, livre. Eu tenho que me libertar dessa própria prisão autoimposta. E esse é o verdadeiro projeto Despertar da Consciência que o nosso podcast vai tentar trazer para você. Mais uma vez, eu gostaria de convidar você. Semana que vem nós teremos, nos dias 24, 25 e 26 de janeiro, Sinta-se Bem Agora, aqui em São Paulo, capital, nosso evento de autoaplicação dos protocolos do bem que ajudam você a gerenciar a sua mente, gerenciar o seu emocional, gerenciar a sua energia, seu sistema nervoso e tudo mais, para que você possa literalmente colocar na prática esse projeto Despertar da sua consciência e que daí você consiga, a partir daí, criar uma nova realidade muito mais aberta para infinitas possibilidades e menos limitada pela história que você conta em sua cabeça. Beleza, galera? Mais uma vez, muito obrigado. Esse é apenas o nosso terceiro episódio de 2025. Espero que vocês tenham gostado desse ângulo que a gente está dando aqui para vocês. Eu sei que muitas vezes pode parecer confuso, mas eu digo para você, vale muito a pena tentar entender e praticar isso, porque o conhecimento ele é a prévia da realização. Você precisa de um pouco de conhecimento para entender até o porquê que você vai fazer o que você vai fazer, mas o fruto desse trabalho é muito bom, é muito doce. Beleza, galera? Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.